tempo todo. Pastor Roginelli, o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Pode vir, pastor. Vamos glorificar e aplaudir o Senhor pela vida do pastor Roginelli. Amém? Aleluia. Semana passada foi a esposa dele e hoje nós temos a honra de ter o pastor Roginelli aqui pregando. Amém? Fica à vontade, pastor, que Deus possa te usar tremendamente. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Os irmãos também que estão em casa nos assistindo pela internet, que Deus possa abençoar a tua vida. Deus possa abençoar a tua casa. Aqueles irmãos também que moram fora do país, que com certeza neste momento está sendo transmitido pelo Facebook também, né? Coloquei lá no story lá para o pessoal compartilhar. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. É um orgulho e uma honra para mim muito grande, mais uma vez, poder trazer a palavra do Senhor aqui nesta igreja, porque todas as vezes que nós temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, é uma honra que Deus está nos dando para poder espalhar a palavra dele por todos os cantos da terra. Então me sinto grandemente honrado e abençoado de estar aqui nessa noite. Deus abençoe essa igreja. Eu trago um abraço lá do Pontal das Garças, da igreja do Pontal, que os irmãos possam estar também orando por nós lá, em nome de Jesus. Aproveitando o momento que aqui nós estamos, debaixo dessa unção de oração, eu queria também nesse momento levantar um clamor pela Marluce, pela Kátia e pelo Emanuel nesse momento, que nos pediram oração. Eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, que está nos ouvindo, você possa orar comigo por essas pessoas, porque o nome de Jesus tem poder. Pai, neste momento nós queremos glorificar o teu santo nome nesta casa. Queremos abençoar essas pessoas a qual falamos o nome aqui, Senhor, Marluce, a Kátia, o Emanuel, meu Deus. Queremos apresentá-las diante do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para curá-las. O teu nome há poder, no teu nome há glória, no teu nome há virtude. Pai, neste momento visita essas pessoas, para que o teu nome seja glorificado, para que a glória seja dada a ti, para que a honra seja dada a ti, para que o louvor seja dado a ti, Pai. Em nome de Jesus nós abençoamos a vida dessas pessoas. Irmã Marluce, em nome de Jesus, receba a cura. Kátia, em nome de Jesus, receba a cura. Emanuel, em nome de Jesus, nós profetizamos a cura neste momento e declaramos agora o poder de Deus sobre a vida de vocês. Pai, glorifica o teu nome na vida dessas pessoas, porque o mundo precisa conhecer o poder do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, varão. Deus abençoe a tua vida. Amados, então hoje eu estou com a grata honra de trazer a palavra do Senhor. Nessa noite, Deus tocou no meu coração para falar sobre batalha espiritual. Mas talvez você vai ouvir hoje sobre batalha espiritual de uma forma que você nunca ouviu antes. Talvez nessa noite Deus vai te falar de uma forma diferente, que talvez você não tenha parado ainda para analisar a batalha espiritual nesse ponto, nesse prisma. Você já reparou que às vezes algumas pessoas, elas vêm para a igreja, frequentam a igreja um tempo, e sem motivo nenhum elas saem? Quantas pessoas às vezes passam, né? E às vezes essas pessoas têm até um coração, elas têm até um coração disposto ali a querer a mudança, mas algo acontece dessas pessoas que elas acabam indo embora. Glória a Deus. Então algumas coisas acontecem que elas acabam não permanecendo, e nessa noite
Deus me trouxe aqui para falar sobre batalha espiritual. E eu espero que você que está em casa, você que está no seu trabalho, ou então no seu carro ouvindo, e vocês que estão, nós que estamos aqui na igreja, nós possamos abrir o coração para isso que Deus irá falar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Para isso, queridos, nós precisamos entender como é que Deus fala ao ser humano. Para isso nós precisamos entender a forma com que Deus usou para falar com o ser humano. Aqui tem algumas professoras, não tem? Simeia é professora, não é? Minha esposa é professora. E quando você vai falar com uma criança, geralmente o professor é assim. Quando você vai falar com uma criança, o que você faz para falar com essa criança? Lá no maternal, lá quando ainda é bem novinho, 2, 3, 4, 5 anos. Geralmente, o professor se abaixa para falar com aquela criança, não é isso? E ele fica no mesmo nível dos olhares com a criança, não é isso? Porque esta é a linguagem que a criança entende. Esta é a forma com que a criança entende. E ali então você vai falar na linguagem dela e não na sua. Quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso, porque ali você vai falar na linguagem da criança, não é isso? Olha, titia ou então papai não quer que você faça isso. Olha, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Mas você então se abaixa o nível da criança para a criança entender a sua linguagem. E queridos, eu costumo dizer que a Bíblia, ela é muito, a mensagem da Bíblia é uma mensagem simples. A Bíblia é simples de se entender, porém uma complexidade muito grande. Parece redundância, né? Mas a Bíblia, ela não é complicada de se entender. Nós é que complicamos o entendimento da Bíblia. Até essa questão de batalha espiritual, de acordo com os textos da Bíblia, não é difícil de se entender, mas nós precisamos entender. E para isso Deus, Ele se abaixa e Ele fala conosco da forma que nós entendemos. Assim como um professor que, ao falar para um aluno, para uma criancinha, ele se abaixa. Então Deus, Ele se abaixa para falar na linguagem que nós entendemos. Mas pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque como comparar um ser humano como eu, limitado? Como comparar uma mente como a minha? Uma mente, desculpa a expressão, limitada. Uma mente pequena. Como comparar com a mente do Criador? Deus fez tudo sem perguntar nada a ninguém, sem pedir a opinião de ninguém. Foi assim que Ele falou com Jó. Jó, quando eu estendia o céu como uma cortina, quando eu colocava limites ao mar, onde você estava? Então, queridos, para entender, se Deus falasse na linguagem dele, possivelmente nós não entenderíamos. Então Deus se baixa ao meu nível, se curva ao meu nível e fala comigo para eu entender o mundo espiritual, porque senão eu não entenderia o mundo espiritual. E aí a mensagem da Bíblia é uma mensagem que eu vou ler o texto daqui a pouco para os irmãos. E eu costumo dizer que Deus, Ele usa as coisas mais simples da vida para explicar as verdades espirituais. Jesus usou textos simples da Bíblia para explicar verdades poderosíssimas espiritualmente falando. Às vezes você que está me ouvindo nesta noite, você está enfrentando uma batalha, você não consegue romper na sua vida, você não consegue vencer, você não consegue produzir. Quando o negócio parece que alguma coisa te puxa para trás e volta na mesma. Isso é batalha espiritual, nós temos que entender o nível da batalha espiritual. Mas para isso Deus usou uma linguagem para que nós entendamos aquilo que Ele quer que nós entendamos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91.
Você que está em casa também, se quiser abrir a Bíblia conosco no Salmo 91, um salmo muito conhecido. Geralmente muitas Bíblias ficam abertas no Salmo 91, né? Salmo 91. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Não é difícil, né, de achar o Salmo 91, né? Olha só que simplicidade a Bíblia é. Nós é que complicamos o negócio tudo. Nós, com os nossos problemas pessoais, nós é que complicamos o negócio tudo. A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, e nele confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse é o texto que nós vamos falar nessa noite. Esse é o texto que nós vamos trabalhar com ele nessa noite. E eu quero que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos, que nós vamos orar a Deus pedindo discernimento. Pai, nessa noite eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa revelar a Tua palavra, porque o Senhor tem falado da forma que nós entendemos. Espírito Santo de Deus, neste momento eu clamo a Ti e peço, revela em nosso coração esta palavra. Revela no nosso coração, porque precisamos do Senhor para entender aquilo que o Senhor fala conosco. Pai, em nome de Jesus nós oramos, clamamos em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome nesta noite. Amém. Batalha espiritual. Quem já morou na roça aqui vai saber do que eu estou falando. A Bíblia diz no Salmo 91, no versículo 3, diz assim: e Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele, quem? Deus. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Quem já morou na roça sabe do que eu estou falando. Ou então, se não sabe, vai entender agora. Sou de Resplendor, Minas Gerais, né? Um abraço aos conterrâneos que com certeza estarão ouvindo essa mensagem. Mas nós, quando éramos pequenos lá, nós íamos caçar passarinho. E toda criança do interior, né, ou então até mesmo aqui, antigamente, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, há uns 35 anos atrás, caçávamos passarinho. E passávamos às vezes a manhã inteira preparando o laço do passarinheiro. Mais conhecido lá na nossa região como arapuca. Alguém já fez arapuca aqui? E passávamos então a manhã inteira fazendo aquela arapuca. E percebíamos então aonde os pássaros vinham, e ali nós armávamos a arapuca. Amados, isso é Deus falando de uma forma com que nós entendamos sobre o mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus te livrará do laço do passarinheiro. Deus te livrará daquele que quer pegar o passarinho. Deus te livrará daquele que tem armado ciladas para pegar o passarinho. E ali então, nós armávamos as nossas arapucas, esticávamos uma linha e ficávamos de longe olhando. Não era assim que acontecia? Ficávamos de longe olhando, e de repente vinha um passarinho. Nós só esperávamos o passarinho entrar ali. E de repente o passarinho não queria entrar dentro da arapuca. E aí de repente então nós íamos lá, pegávamos canjiquinha, né? E colocávamos dentro da arapuca para o passarinho entrar. E de repente, quando entrava o passarinho, se fosse rolinha, então era melhor ainda, né? E de repente, então, quando entrava o passarinho, nós de longe, apenas dávamos um toque na linha, e a arapuca prendia o passarinho.
Olha só como Deus fala conosco sobre batalha espiritual. Deus sempre vai usar uma linguagem que nós entendemos. O problema é que nós complicamos tudo. O problema é que nós achamos, o problema é que nós tentamos fazer, tentamos buscar coisas onde não tem. Mas Deus está falando, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Sabe por que Ele te livrará do laço do passarinheiro? É porque existe um passarinheiro querendo te prender. É porque existe alguém que armou uma arapuca para te prender. É porque existe alguém que está observando de longe. Às vezes ele não está lá perto, às vezes ele está observando de longe, apenas esperando um momento para dar um toque e a arapuca te pegar. Isso é batalha espiritual, queridos. Nós precisamos entender esses princípios de batalha espiritual. O inimigo ele fica à estreita, o inimigo ele fica de longe, o inimigo ele fica olhando, ele não tem pressa. E aí quando o pássaro cai lá dentro da arapuca, ele apenas dá uma puxada. E tem mais, ele não se cansa. Pastor, mas como essas coisas acontecem? Que arapuca é essa? Amados, eu costumo dizer que o único que pode atrapalhar a tua bênção é você mesmo. Não existe demônio, não existe mundo espiritual, não existe nada que possa atrapalhar a tua bênção a não ser você mesmo. O inimigo ele fica de longe na vida de muitas pessoas observando. E quando ele vê que o passarinho não quer entrar lá dentro, ele dá comida para o passarinho. Quando ele vê que a pessoa está tentando, não está caindo na armadilha dele, ele levanta uma mulher, ele levanta um amigo, ele levanta quem for, ele dá comida para o passarinho cair na arapuca. E isso é verdade espiritual. Quantos queridos que às vezes vêm para a igreja e quando saem ali fora, tem uma bandeja esperando, é um amigo que chama, ei, vamos para lá. Queridos amados, isso aí é o laço do passarinheiro. Sabe por que o passarinho entra lá dentro? Porque geralmente ele está com fome. Ah, pastor, então a culpa não é do passarinho. O diabo ele vai te tentar naquilo que você tem maiores fraquezas. Ele vai te dar de bandeja algumas coisas, para depois puxar a arapuca. E aí a pessoa fica presa no pecado. Não é o diabo que te prende é o pecado. Não é o inimigo que tem poder para te manter lá dentro, mas é o pecado que te prende, que te enreda. Ele apenas foi um instrumento para puxar a corda e a pessoa ser presa naquilo. Quantas pessoas hoje, queridos, buscando de Deus, elas até vêm na igreja, elas até querem ter um coração sincero, mas quando saem lá fora, estão presas ao pecado e não se desvencilham desse pecado. Ninguém pode atrapalhar a tua vida, ninguém pode parar diante de você, a não ser você mesmo com as suas escolhas. Quando Davi se viu diante de gigante, o gigante não podia parar diante de Davi, mas o povo, pela escolha do povo, estava tremendo diante do gigante. Entenda uma coisa, o diabo, ele está trabalhando para prender o homem no pecado, porque existe uma lei, existe uma legislação que fala que se o homem se permitir entrar ali dentro, ele vai poder usar algo contra o homem. E isso é batalha espiritual. Muitas pessoas, elas estão presas, elas vêm para a igreja, mas quando saem lá fora, não tomam a decisão de romper com o pecado. Elas não tomam a decisão de se separar do pecado. E aí reclamam, falam, Deus não me ajuda, Deus não faz isso por mim, Deus não faz, eu vou para a igreja e minha vida não muda, e minha vida não transforma.
Queridos, a Bíblia diz que Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele vai dar a força necessária que você e eu, que nós precisamos para destruir o laço do passarinheiro, para romper, para quebrar todas as armadilhas que o diabo tem diante de nós. Mas para isso é preciso você querer. É preciso você lutar. É preciso você desejar isso. Por que eu estou falando isso nesta noite? A noite de vitórias. É aí que começam as nossas vitórias. Quando entendemos aquilo que acontece à nossa volta. E a Bíblia então, na sua palavra, Deus, Ele se rebaixa, Ele se curva e fala conosco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quantas pessoas que querem o descanso, mas não querem estar na sombra do Onipotente. Nós às vezes nos enganamos a nós mesmos. Sonda aquilo que passa na sua mente. Eu costumo dizer que o maior inimigo é eu mesmo. Quando eu não reconheço, quando eu não me sondo, o meu maior inimigo é eu mesmo, diante de mim, dos meus desejos pessoais, da carne que habita em mim, do desejo pecaminoso que habita em mim, igual o apóstolo Paulo fala: maldito o homem que eu sou. E aí às vezes eu quero mudar a vida do outro, mas na minha própria vida eu não faço um inventário. Eu tenho que fazer um inventário na minha própria vida, e querer estar no esconderijo do Altíssimo. Ninguém vai estar nesse lugar sem querer. Ninguém vai estar nesse lugar sem se dedicar para estar lá. Porque é nesse lugar, é lá no esconderijo do Altíssimo. Quem já brincou de pico-esconde aqui quando era criança? Todos nós já brincamos de pico-esconde, né? E aí você escondia num lugar que ninguém te achava, não era assim? Pelo menos lá na nossa cidade era. Ninguém te achava. E aí então o seu amigo ia lá e contava o pique. Geralmente era criança, contava até 30, porque não sabia contar até 50 ainda. E aí lá contava o pique, e daqui a pouco saía procurando. E não te achava, por quê? Porque você estava no esconderijo secreto. Isso é muito espiritual, queridos. A Bíblia diz que o diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você sabe como é que ele não vai te achar? No esconderijo do Altíssimo. Te convido nessa noite a entrar no esconderijo do Altíssimo. Sabe qual é o problema? As pessoas querem Deus, mas não querem entrar em Deus. As pessoas querem o que Deus pode dar. As pessoas querem um casamento. As pessoas querem uma casa. As pessoas querem um carro, mas não querem o Deus do esconderijo. As pessoas querem aquilo que Deus pode dar, mas o autor da bênção muitos não querem. Muitos não querem obedecer o Deus da bênção. Você acha que Deus, na sua eterna sabedoria, Ele não tem condições de dizer o que é bom para mim e o que não é? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o seu filho de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você acha que você tem condição de dizer para ele o que é bom e o que é ruim? Claro que tem. Meu filho, não coloca o dedo nessa tomada, porque senão você vai tomar um choque. Se nós, com a nossa mente limitada, temos a condição de dizer para os nossos filhos o que é bom e o que é ruim, imagina Deus com a sua mente esplêndida. Imagina Deus com o seu todo o poder e toda a glória. Isso é batalha espiritual, queridos. Quando nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia diz assim: olha, não façais isso, não façais aquilo. Não é que Deus quer te punir de alguma coisa, não. Ou quando o seu filho coloca o dedo numa tomada, você quer punir ele de alguma coisa? Não, você quer protegê-lo. E muitas pessoas não entendem que Deus quer protegê-las. E aí o diabo vem com arapuca e enreda ela debaixo daquilo que Deus fala para não fazer. Nós como pais, a Bíblia diz: nós que somos maus,
sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Talvez essa noite você que está me ouvindo em casa ou em qualquer outro lugar do mundo, Deus não está querendo te privar de coisas. Deus está querendo proteger você de consequências drásticas na tua vida. É para isso que Deus trabalha. Porque Deus nos ama tanto, 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 que a palavra diz que Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Porque o inimigo está lá, bem lá, só esperando o momento de te prender. E muitos vêm, mas no momento em de se desvencilhar, não querem se desvencilhar do pecado. E aí fica complicado. Eu te desafio nessa noite a se desvencilhar daquilo que te prende. Eu te desafio nessa noite, aquilo que nós sabemos, não só você, mas eu também, aquilo que nós sabemos que estamos fazendo de errado, que é contra a vontade de Deus. Se você decidir nesta noite abandonar aquilo que você sabe contra a vontade de Deus, eu posso te garantir que Ele te livrará do laço do passarinheiro. Estar no esconderijo do Altíssimo não é dizer que está no esconderijo do Altíssimo. Estar no esconderijo do Altíssimo é obedecer o que o Altíssimo diz, é querer o que o Altíssimo quer. Outra palavra que tem marcado muito a minha vida é uma palavra onde Jesus, ele chega próximo de Jerusalém. Olha só a expressão que Deus usa. Olha como Deus é simples. Ele olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Você que está me ouvindo, quantas vezes eu quis te ajuntar, diz Deus, como a galinha junta os seus pintinhos, mas você tem decidido estar na arapuca, no laço do passarinheiro. Deus tem trabalhado para que as asas dele estejam sobre você. O próprio Salmo 91, no versículo 4, diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás. Você estará guardado. Ei! Deus tem trabalhado para te proteger, mas você quer essa proteção? Você quer que Ele te proteja verdadeiramente? Então desvencilhe-se do pecado. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Eu sou fraco, sim, eu sei. É por isso que você tem que pedir ajuda a Ele. É por isso que você tem que pedir a Deus: Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. É por isso que você tem que reconhecer. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas e falar para Deus: Deus, eu preciso, me ajuda, eu não estou conseguindo. E Deus então, na sua infinita misericórdia, vai vir com o poder e a glória dele sobre você, e você então vai vencer aquilo que tem te prendido. Porque nada pode parar diante de um homem que decide obedecer a Deus. Inimigo nenhum consegue suster diante de um homem que decide obedecer a Deus. O gigante caiu, não é porque Davi era forte. O gigante caiu porque Davi adorava a Deus e queria glorificar o Senhor. Você quer adorar a Deus de verdade? Agora eu te pergunto: quer entregar a vida de verdade para Ele? O problema é que tem muita gente que quer entregar a vida pela metade. Deus não te quer pela metade, ou é inteiro ou não é nada. Ah, pastor, Deus te quer por inteiro e não pela metade. Ou é assim ou não é. Ele não divide você com ninguém. Agora, se você estiver disposto, saiba de uma coisa:
águas fluirão do seu interior. Você estará seguro debaixo das suas asas. Você estará habitando no esconderijo do Altíssimo, lá naquele lugar onde ninguém te acha, onde o inimigo vai rondar e não vai te achar, porque o laço do passarinheiro, ele vai desviar os teus pés. Você não vai mais ser enganado pelo laço do passarinheiro, queridos. Isso é batalha espiritual. A batalha espiritual começa a ser vencida na sua vida quando você se coloca diante do pecado e diz: não quero mais esse pecado para a minha vida. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta seus pintinhos. Você quer isso de verdade? Tem pessoas que falam: eu quero, mas sonda o teu coração. Fala: Senhor, esquadrinha o meu coração, me mostra os meus caminhos maus, para que eu possa entrar no teu esconderijo e lá ficar seguro. Tem muitas pessoas nesse momento, queridos, que estão desesperadas. Tem muitas pessoas nesse momento, queridos, não só nesse momento, mas antes desse momento, que estavam lutando com doenças mentais, doenças psicológicas, porque não se sentem seguras, porque não se sentem protegidas. E o inimigo quer que essas pessoas se sintam dessa forma mesmo, porque ele sabe que se essas pessoas forem para o esconderijo do Altíssimo, que se essas pessoas estiverem à sombra do Onipotente, ele perdeu. Deus te convida nessa noite, na simplicidade do Evangelho, quando Ele se curva para falar conosco, de uma forma tão simples. O que tem a ver uma galinha com batalha espiritual, né? O que tem a ver uma arapuca com batalha espiritual, né? Deus entende a nossa linguagem, queridos. Deus sabe como falar conosco. E nessa noite Ele nos chama para entrarmos nessa batalha. Às vezes esperamos alguma coisa mirabolante, algo que ninguém descobriu ainda, mas as verdades estão aqui. As verdades são para ser vividas. Você quer as águas que fluem do trono? Então beba. Jesus um dia disse: vinde a mim, vós que estáis cansados. Você quer alívio? Você quer descanso? Então vai até Ele. Se não for, não tem descanso. Jesus um dia na festa ele disse: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Mas é preciso ter sede para beber, e essa sede tem que partir de você. Você tem que pedir a Deus: Senhor, dá-me sede da tua presença, dá-me sede para beber a tua água, Senhor. Aleluia. Sabe de uma coisa? Quer ter a vida mudada? Rompe com o pecado. Quer ter a vida transformada? Decida obedecer a Deus. Quer ter o Espírito Santo jorrando dentro de você? Beba da água que sai da fonte. Há um rio cujas águas saem da cidade de Deus, e essas águas têm poder para transformar e curar qualquer um. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, Deus tem águas que curam o teu coração. Deus tem água que cura a tua vida. Entenda esse princípio espiritual, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade da palavra nessa noite. Não culpe ninguém pelos seus fracassos. Não culpe ninguém pelas suas derrotas. Se posicione e deixa Deus transformar verdadeiramente, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir aquilo que está escrito neste livro. Verdadeiramente Deus é fiel, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Quem disse isso não sou eu. Quem disse isso é Ele. E se Ele disse, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Em nome de Jesus. Eu agradeço, pastor Marcos, a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Que possamos entender que às vezes queremos buscar coisas, achar coisas, e as coisas estão tão simples na nossa frente. Eu costumo dizer que as coisas são simples, nós é que complicamos. Sirva ao Senhor de coração. Entrega a tua vida de coração. Só para a gente terminar, quem já pulou de bungee jump aqui? Eu nunca pulei, mas eu só vejo, eu não tenho coragem. Aquela pessoa pula de um local altíssimo confiando em quê? Numa corda. Agora, depois que ele pulou, tem como ele voltar? O problema é, isso é batalha espiritual. As pessoas querem pular em Deus, mas querem voltar para trás. Entenda uma coisa: quando você pula, confia nele, porque Ele tem poder para te guardar. Uma vez que pulou, não volte atrás. Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Você que está em casa, você que recebeu essa palavra como um rema para a sua vida, a nós que estamos aqui nadando na presença de Deus, nesse ambiente de glória, nesse ambiente de cura, nesse ambiente de milagre, eu quero declarar para você, querido, na simplicidade da palavra, que o mesmo Deus que até esse momento conduziu, direcionou a palavra que foi ministrada, esse mesmo Deus que está aqui, está aí na sua casa agora. O mesmo Espírito que está aqui nesse altar agora, que usou o pastor Rodinelli na autoridade do seu ministério, esse mesmo Espírito, ele está aí agora do teu lado. E o mesmo Jesus também está aqui, também está aí com você. E assim como foi descrito, querido, o Senhor quer te envolver com seus braços, o Senhor quer cuidar de você, o Senhor quer mudar você de dentro para fora. A simplicidade da palavra, querido, como disse o pastor Rodinelli, é algo tão tremendo, mas é algo tão tremendo, que Nicodemos, ao conversar com Jesus, queria uma explicação, queria uma resposta, que fosse num nível intelectual, que ele pudesse se achar inteligente o suficiente para entender. E quando Jesus dá a ele uma resposta simples, ele se confunde todo. Querido, o mesmo Deus que era conhecedor de Moisés quando ele escreveu esse salmo, o mesmo Deus que fez Moisés confiar no Senhor a ponto dele dizer o que está escrito no decorrer de todo o salmo, não somente nos primeiros versículos, é o mesmo Deus que quer dar a você a mesma confiança a partir de hoje. E como eu não fui o portador da palavra, eu queria que você que está aqui, fique de pé. Você que está na sua casa, coloque a mão no seu peito, de preferência sua mão sobre o seu coração agora. E eu vou pedir ao pastor Rodinelli que ore mais uma vez pela sua vida. A você que está aqui, você que está em casa. Não é a oração do pastor Rodinelli que tem poder, querido. É o Deus a quem ele serve que tem poder para te abençoar. Você crê nisso? Você crê no poder de Deus? Você crê que Ele pode te curar, que Ele pode te salvar?
Então agora, com a sua mão no seu peito, o pastor Rodinelli vai orar. E essa mesma unção, amado, que está sobre nós nesse altar, você irá receber agora em nome de Jesus. Aleluia. Pai, neste momento eu apresento cada um que está com as mãos no coração neste momento, Senhor. Quantas batalhas essas pessoas têm enfrentadas. Às vezes elas querem mudança, mas não têm encontrado força, Senhor. Visita com teu Espírito neste momento. Sonda os corações verdadeiros neste momento diante do Senhor. Visita com a tua presença gloriosa, com as águas que fluem do teu trono, com aquilo, ó Pai, que só o Senhor tem, que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Deus, livra essas pessoas do laço do passarinheiro, deles sabedoria, deles entendimento da tua palavra, meu Deus, para que cada um possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus nós abençoamos agora e declaramos a cura, e declaramos a libertação, e declaramos a restauração da vida, a restauração dos sentimentos, a restauração da mente, em nome de Jesus. Receba a cura onde você estiver agora, meu irmão. Receba a cura agora onde você estiver, minha irmã, em nome de Jesus, porque o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele, tudo procede dele, e ele vai glorificar o nome dele na tua vida, em nome de Jesus. Pai, glorifica o teu nome na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao pastor Júnior, que nos deu a liberdade para convidarmos o pastor Rodinelli. O pastor Júnior é o responsável de gerir o culto de quarta-feira. Então, obrigado, pastor Júnior, pela oportunidade, né? Pastor Rodinelli, muito obrigado por dispor do seu tempo para nos abençoar. E agora, encerrando, nós vamos orar. Levante suas mãos e receba a bênção apostólica. Amém? E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor na face da terra. Que haja paz entre os muros de Jerusalém. Que o Senhor abençoe as crianças do nosso Brasil, e que o Senhor continue exercendo espada, justiça e juízo sobre a nossa nação, hoje e sempre. Amém. Vão em paz, queridos. Que o Senhor vos acompanhe. Você de casa, muito obrigado pela sua atenção. Fique ainda com um dos nossos louvores, os ministros adorando ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Exalte a esse Deus o tempo todo. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha.